Boa noite, Manuel Silva aqui falando, passando aqui para falar sobre um tema muito chato, um tema que não se gosta de falar, mas que tem que ser falado, tem que ser discutido, tem que ser revisado, tem que. Aliás, dois temas que são distintos e ao mesmo tempo estão ligados, né? Que é o aumento da violência e de grupos neonazistas, né? Que a gente viu aí o atentado a Blumenau, que é um dos exemplos mais, digamos, atual e infelizmente um dos piores e mais terríveis ocasionados no Brasil, né? Que foram a morte de 4 crianças e 5 ficaram feridas, né? Nesse atentado horrível, né? Que tem aumentado, né? Que era muito comum nos Estados Unidos e alguns países de primeiro mundo, que a cultura é outra, a cultura individualista, né? De cada um por si, o fácil acesso às armas, né? Se bem que no caso, na maioria dos casos em atentados nos Estados Unidos, são com arma de fogo, né? E no Brasil aconteceu com a machadinha, né? Falta de segurança também. Isso tem que ser discutido, diariamente discutido muito, para que chegue a alguma solução, né? Para aumento de segurança. Mas o principal fator, gente, é o aumento na educação. Só a educação pode corrigir esse tipo de comportamento. A educação, né? Um rigor maior na lei, sim, mas a base de tudo, de todos os problemas serem solucionados é a informação. E aí, informação, eu já falo sobre outro ponto negativo, né, que cresceu nos governos anteriores, principalmente nos governos aí da extrema direita, que não existe mais direita no Brasil, a extrema direita. O governo do senhor Jair Messias Bolsonaro ganhou à custa disso, né? Era tanta coisa, tanta abominação, era mamadeira de piroca, eram tantas mentiras, né? E uma coisa que eles bateram tanto nesse banheiro para mulheres trans, né? Foi muita fake news, né? Muita coisa que a gente vê, muita desinformação, né? Que até hoje o governo era processado, mas como ele estava, né, protegido pelo foro privilegiado que alguns políticos, que todos os políticos têm, que eu acho isso horrível, inadmissível, né? Mas enfim, isso é pauta para outro vídeo. E aí, em comum com esses dados, a gente vê também um aumento muito grande dessas fake news. Essas fake news que provocam morte de pessoas, que provocam a destruição da vida de muitas pessoas. A gente tem casos não só fora, no Brasil todo, né, no mundo todo, mas no Brasil crescentemente. Aqui na nossa cidade nós temos casos, né? Casos aí de uma pessoa que eu não vou nem titular, né? Um calhorda, ou um grupo de calhordas, né? Espalhando um monte de mentiras e desinformação, né? De várias pessoas. Então, essas fake news se espalham como fogo, gente. É inadmissível que hoje 90% dos brasileiros se atualizem, se informem pelo WhatsApp, gente. O WhatsApp é um meio de comunicação pessoal, para você se informar, para você se comunicar com pessoas da sua família, com amigos, com colegas, com pessoas. Comunicação, de comunicar-se, não de se informar. A gente se forma por jornais, né, por sites sérios, pelo sites como do Ministério da Justiça, como tem vários aí, né? Tem vários sites confiáveis, institutos de pesquisa, faculdades. Essas sim são meios de comunicação e de informação que são confiáveis. Os brasileiros às vezes têm essa mania de. Já chegou para mim muitos casos de pessoas que mandam para mim que fulano de tal matou isso e vai passando numa velocidade. Eu digo, você já procurou informação se esse rapaz realmente matou? Eu não gosto que mande esse tipo de coisa para mim. Por quê? E se mandam, eu vou pesquisar primeiro, ver em sites sérios. Hoje em dia, com o Google, um clique, você faz isso, gente. No Google tem todas as informações e o Google é um site sério, né? Que tem acesso a informações verídicas e de fontes confiáveis.
Você não precisa ir em sites que você não conhece, como foram inventados e desmontados no governo passado, 2 sites gigantescos de fake news, né? Financiado por um dos ministros dele e por aquele velhinho da Havan, né? Aquele velhinho da Havan que também está sendo investigado e processado. Enfim, essas fake news não tem limite e pode acabar com vidas. Aí, muita gente agora falando sobre isso, né? Sobre a fake news que destrói vidas, né? E uma onda de violência que acarreta o país que não tem precedentes, nunca na história do Brasil. Gente, para vocês dizerem, todo mundo dizia antes, tudo agora é culpa do Bolsonaro. Mas um presidente que fala que ele é um influenciador, querendo ou não, ele é um influenciador de mentes. Ele pode influenciar milhares, se não milhões de pessoas, né? Com seus discursos homofóbicos, transfóbicos e xenofóbicos, né? Ele era racista, misógino, ele é uma pessoa horrível, uma pessoa que para mim representa tudo o que é de pior no ser humano. Ele é a encarnação de tudo que é pior no ser humano. Então por isso que muitas pessoas se identificam hoje com ele. Mas o que eu não consigo entender que cristãos, pessoas que se dizem seguidores de uma das pessoas que foi a que mais amou, que deu a sua vida por nós, que só dão exemplos bons, que nunca julgou ninguém, né? E se dizem seguidores e seguem uma pessoa dessa. Que estudos, não foi negócio de estudos mostram, estudos da ONU, de vários sites sérios, de vários institutos de pesquisa, como Getúlio Vargas, de várias faculdades, falam que 400 mil mortes poderiam ter sido evitadas, né, com a compra das vacinas, quando foi indicado que o governo comprasse. Sendo que ele dizia que essa era uma gripezinha, mas foi ele a segunda pessoa a tomar a vacina, né? Hipocrisia. Então, aí eu vou te mostrar alguns dados que as pessoas dizem hoje. O governo Lula, tem gente acusando o governo Lula aí. Inclusive outro dia eu até tive um singelo assim, debate com um amigo, com um conhecido, né? Sobre a fake news que tinha sido espalhada na rede, que a economia é uma das piores do mundo. Gente, mais outra fake news, né? Eu acho engraçado que em 4 anos de governo nunca se cresceu tão pouco, né? Em todo o governo nunca teve uma inflação tão alta como nos últimos 40 anos. Nunca se teve uma inflação tão alta, um juros tão abusivo, né? Que esses bancos na pandemia praticamente eles triplicaram, né? A maioria teve banco, instituição financeira que aumentou seus valores, suas fortunas em 6 vezes, né? E ainda tem gente que diz que isso foi mais de 60 milhões de pessoas estavam em incerteza alimentar, ou seja, não sabiam o que comer amanhã. E 30 milhões estavam passando fome, ou seja, estavam abaixo da linha da pobreza no sistema de miseridade, ou seja, eram miseráveis, pessoas que não tinham o que comer. Isso a gente já tinha saído desse mapa da fome da ONU há muito tempo, inclusive no governo do PT, né? Então foi cortada a verba na educação, foi cortada a verba na saúde, foi cortada a verba em todos os setores, foi cortado, menos o dele, né? E em contratempo a isso, aprovaram um fundo partidário de bilhões, né? Bilionário. Isso como se isso fosse a ponta, isso daí só era a ponta do iceberg. Um orçamento secreto que foi colocado, né? E algumas coisas também que foram revogadas, algumas leis, justamente em razão da pandemia, né? Que foi cortado revogado o teto de gastos, né, do governo. Inclusive para o atual governo criar e voltar com alguns projetos sociais, eles tiveram que fazer um acordo, né, com a Câmara, né, de Deputados e o Senado
para poder aprovar essa PEC, né? E infelizmente o jogo político hoje é assim, se você não vai, principalmente, né, que agora os extremistas são maioria, né? Uma bancada evangélica que, na minha opinião, é uma vergonha. E quem é evangélico de verdade, quem segue a Cristo sabe que é uma vergonha, né? Essa bancada evangélica que está hoje aí, um bando de mentirosos e hipócritas, né? Que se dizem ter valores cristãos e de família, mas que não tem nada a ver. Inclusive o lema de pátria, amor e família, que era destilada pelo Bolsonaro, esse é um lema nazista, né? Se vocês não sabem. Só vocês estudarem direitinho, né? Então, alguns dos pontos positivos que, na minha opinião, são do governo Lula, em menos de 4 meses, eu acho engraçado que a economia tá ruim, dizendo muitos problemas agora do governo. 4 anos o Bolsonaro teve para resolver esse problema, não resolveu nenhum. E agora o cara quer, em 4 meses, quer que o governo Lula faça milagre, né? Mas ele fez o que ele prometeu na campanha, que foi, em primeiro lugar, acabar com a fome no Brasil. Erradicar a fome no Brasil. Entendeu? E ele está cumprindo. Com o auxílio de R$600, né, que tinha sido cortado pelo Bolsonaro, né, a volta do novo Bolsa Família, né, com mais ações para ajudar principalmente as crianças, né, de 0 a 6 anos, com ajuda de custo de R$150, e para adolescentes mais R$50, né, para adolescentes até os 18 anos. Então, essas coisas, gente, ajudam sim. Vocês dizem, que o governo está fazendo besteira. Gente, põe isso na cabeça de vocês. Vocês, pobres, vocês, muitos que chegaram hoje, que tem uma boa situação, que cresceu hoje, que veio de família pobre, vocês têm esses direitos, vocês conquistaram essas coisas graças às forças de vocês, concordo, mas graças às políticas sociais criadas pelo PT. Minha Casa Minha Vida, Fiéis, né, o ProUni. Tá? Hoje um médico, um advogado, filho de faxineira, filha de zelador, tem muitos milhares de exemplos. Antes conseguia-se isso? Não, só a família de rico, né? Hoje ninguém mais morre de fome. Hoje as pessoas, porque o pessoal diz que o povo não quer trabalhar. Não é que não queira trabalhar, é a questão que antes as pessoas trabalhavam por qualquer coisa, eram humilhadas e obrigadas a trabalhar por qualquer dinheiro, por qualquer miséria. E eu presenciei pessoas trabalharem por um prato de comida, não longe, no meu interior. No tempo que eu, quando mais novo, vendia com 12 anos, vendia peixe em todos os interiores. Tinha gente que trocava diária por roupa velha usada, né, de grandes senhores de terra, latifundiários, né, por um prato de comida. Então, agora o cara vem falar que não existia isso. Existia, eu presenciei. O salário mínimo não teve um grande acréscimo, mas foi acima da inflação, né? A volta de bolsas pesquisa, gente, que foi cortado quase 90% da verba da educação. Uma vergonha. País como o nosso, que desenvolveu vacina e tudo, pesquisadores inteligentíssimos, principalmente no Nordeste, que Bolsonaro disse que burro, porque no Brasil não tinha os nordestinos, não eram culpados porque eram pessoas que tinham um nível intelectual baixo, eram pobres, né? E querem dizer que a gente era burro. Ele ensinou que a gente era burro. Mas burro é ele que não pesquisou que as maiores notas do Enem estão aqui no Nordeste. Pesquisadores, poetas, filósofos, os maiores e mais renovados do país estão no Nordeste. Nós somos um povo rico de cultura, de sabedoria, de coração puro, de alegria. Nós somos a riqueza do Brasil. Nós temos nosso sangue na construção das grandes capitais desse país. Nós, nordestinos. Entendeu? E agora vem uma minoria, um grupo neonazista, pessoas horríveis, pessoas preconceituosas da região sul, que são privilegiados, dizer que a gente não vale nada,
que a gente não gosta de trabalhar, né? Como um deputado aí falou aí outro dia, que foram encontrar pessoas em quase situação de escravidão, que era o que ia voltar a ser no Brasil com a retirada de tantos direitos trabalhistas que foram demorados mais de um século para a gente conquistar, estavam sendo todos retirados em apenas 4 anos. Imagine se tivesse passado mais. Mas o problema é que as pessoas, como eu falei, não se informam, não procuram sites sérios, não procuram ver, e as pessoas têm a memória curta. Eu sei que Partido dos Trabalhadores tem um passado pesado. Não vou dizer que na política existem inocentes, mas existem pessoas que pensam no povo também. Existem pessoas que veem a situação do povo lá embaixo e tenta diminuir a desigualdade, como projetos que voltaram Minha Casa Minha Vida, que tiram da rua muitas pessoas, né? A reforma agrária no Brasil parou no governo passado. Pessoas que não tinham nunca como construir uma casa, como ter um terreno, tiveram essa oportunidade através do Minha Casa Minha Vida, através de projetos sociais, né, como a reforma agrária, né, ProUni, ProFiéis, são projetos de financiamento que, graças ao governo do PT, ao governo do Lula, estão aí e melhorou a vida de milhares de pessoas e permitiu que um pobre pudesse fazer faculdade. Então eu posso aqui te listar dezenas de milhares de coisas. Então, antes de você espalhar uma fake news, principalmente você, bolsonarista, tô falando com você realmente aí. Você que é bolsonarista, que não estudou, que não vê os prós e contras desse governo e os danos que ele causou, que alguns são quase irreparáveis. Antes de você espalhar fake news, procure se informar. Porque, veja só, será se você gostaria que fosse com você? Não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. Será se você gostaria de espalhar o seu nome na rua, espalhar mentiras sobre você, denegrir sua imagem, acabar com sua vida, acabar com a vida de um filho seu? Porque se vem uma fake news falando de um pai de um adolescente de 10, 12 anos, 15 anos, que não tem mentalidade para separar o que é fato, o que é mentira da verdade, sabia que você pode destruir a vida de uma pessoa? Você pode até causar o suicídio de uma pessoa, de uma criança não entender que aquilo era mentira e o pai dele ser acusado, ou a mãe dele ser acusada de uma coisa que ele não fez, e as pessoas começarem a zoar ele, começarem a falar mal dele e do pai dele na frente dele ou da mãe dele, denegrindo a imagem dessas pessoas. E se essa pessoa com a mente fraca estiver num momento ruim e acometer de suicídio, como ocorreu diversas vezes, principalmente no meio LGBT, pessoas que não foram entendidas, pessoas, né, com depressão, que antes dizia-se que não era doença, mas a depressão é uma doença que tem que ser tratada, né? É comprovada, é uma das doenças do século. Então, será se você gostaria que fosse com você isso? Então, não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Antes de repassar uma fake news, vejam, procurem ver a verdade, procurem pesquisar, estudar antes de vocês passarem mentiras, tá bom? E querendo ou não, para finalizar aqui, querendo ou não, esse atual governo, ele veio para ficar. E é o governo de vocês também, é um governo para todos. E querendo ou não vocês, Luiz Inácio Lula da Silva é nosso presidente. Então, vocês têm que torcer pela melhoria do nosso país e não torcer contra, gente, que isso é muito feio. E principalmente quem se diz homem e mulher de bem, quem se diz cristão, representante de paz e amor. Então fica a dica aí. Fora fake news e vamos combater essa onda de violência com educação, com conversa, com diálogo, que esse é o único caminho, tá bom? Um abraço e fiquem com Deus. E quem quiser
curtir, compartilhar esse vídeo aqui. Vai ficar aqui, ó, curtir, compartilhar. Eu vou botar o link nas minhas redes sociais. Curte e compartilha. Um abraço, tamo junto.